Olá, mulheres, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Ana Paula. Faço parte do Café com Jesus e as Amigas e nós estamos no 31º dia do propósito de 40 dias do livro Primeiro em Mim, depois através de mim, da nossa querida Denise Nicola. Esse é o áudio de reflexão. Se você ainda não ouviu o áudio do capítulo do dia, sugiro que o ouça primeiro, para que essa reflexão seja um complemento do tema do dia, que eu não venha desanimar. O texto base está em 2 Coríntios 4,16, que diz assim: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, e interiormente estamos sendo renovados dia após dia. 2 Coríntios 4 faz parte da carta do apóstolo Paulo aos santos de Corinto, na qual ele busca ajudar os membros a compreender o contexto das suas tribulações. Assim como eles, nós também temos dias de lutas, em que as circunstâncias em que estamos vivendo não são exatamente a que esperávamos e nos abatemos. Apesar da pressão do mundo em querer que abracemos tudo, que demos conta de tudo, na verdade, não damos. E não precisamos dar. Afinal, como o nosso estudo de hoje nos lembra, não precisamos ser supermulheres. Nem todos os dias estamos animadas, fortes ou corajosas. Nossas emoções, circunstâncias e tribulações podem muitas vezes nos querer fazer desistir. No entanto, não devemos ser mulheres que agem com base nas emoções. Não. Apesar de tudo, de todo o turbilhão que nos envolve, nós temos o Espírito Santo, nosso ajudador, e por isso não desistimos. E ao ler esse estudo, uma mulher me veio à mente. A história dela está em 1 Samuel, a partir do capítulo 1, onde temos o relato de uma mulher que, para mim, é um exemplo de resistência e resiliência. O nome dela é Ana. Com certeza você já ouviu falar dela. Ela foi a mãe do profeta Samuel. Ana era casada com Eucana e não tinha filhos. E Eucana tinha uma segunda mulher, cujo nome era Penina, e esta tinha filhos. Naquela época, a função maior da mulher, vamos colocar assim, era gerar filhos. E se ela não fosse capaz disso, o seu marido poderia tomar outra esposa para garantir a sua linhagem. Apesar de Ana não ter dado filhos a Eucana, ele a amava muito, mas Ana não estava totalmente realizada. Lhe faltavam filhos, e ela se entristecia por isso. Seu esposo não entendia por que tanto drama e perguntava a ela: Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Alguns estudos apontam Ana como uma mulher depressiva e ingrata, mas eu a vejo como uma mulher resistente e persistente. Uma vez por ano, a família ia ao templo para adorar o Senhor. E Penina provocava Ana por ela não ter filhos. Ana chorava muito, muito. Numa dessas idas à casa do Senhor, Ana se levantou. Estava muito angustiada e chorava sem parar. Enquanto orava ao Senhor, numa oração silenciosa, onde só os seus lábios se moviam, ela não emitia som nenhum, ela ousou fazer uma oração diferente. Ela pediu ao Senhor que, se ele atentasse para o sofrimento dela e lhe desse um filho, ela o dedicaria para sempre ao Senhor. Ela o entregaria ao Senhor para que ele o servisse todos os dias da sua vida. Eli, o sacerdote, observava Ana e pensava que ela estava bêbada e chegou a repreendê-la. Mas ela lhe contou o motivo de tanta angústia e ele, no final, a abençoou. Ana já saiu dali diferente. Seu rosto já não era mais triste. A família voltou para casa. E o Senhor se lembrou de Ana. E no devido tempo, Samuel nasceu. E Ana cumpriu seu voto de dedicar Samuel ao Senhor. E no tempo apropriado, levou o menino para servir ao Senhor, entregando-o aos cuidados do sacerdote Eli. Depois disso, Ana teve outros filhos e filhas. É uma história e tanto, não é? Mas você sabe quantos anos Ana orou por um filho? Os estudiosos dizem que ela orou por 25 anos.
Por isso que eu disse que, para mim, ela é um exemplo de mulher resiliente e persistente. Agora imagina comigo, 25 anos indo à casa do Senhor, ano após ano, sendo zombada, afrontada por Penina por não ter filhos, vendo a prosperidade da rival com a casa cheia de crianças e ela de braços vazios, sendo incompreendida e julgada. Ela chorou, ficou sem comer, seu espírito se angustiou, seu rosto refletiu o que ia na sua alma, tristeza, mas ela não desanimou, permaneceu crendo que o Senhor atenderia. Ela foi buscar solução em quem poderia resolver a questão e ela não desistiu. Ano após ano, ela fazia o mesmo pedido. Ela enfrentou as dificuldades com fé, passou por humilhação, mas se submeteu à vontade de Deus. Sua confiança inabalável estava em Deus, até que Deus se lembrou dela. Minha irmã, eu não sei pelo que você tem orado, eu não sei pelo que você tem chorado, eu não sei o que tem te angustiado, não sei por que afrontas e humilhações você tem passado, mas não desista. Sabe, eu tenho apresentado uma situação há 21 anos a Deus e aguardo que Ele se lembre de mim. Mas todos os dias desses anos foram fáceis ou são fáceis? Claro que não. Nesse tempo já me culpei. Culpei a Deus, olha a louca aqui culpando a Deus. Me desesperei. Ouvi muita bobagem calada. Chorei e às vezes ainda choro. Mas eu sou como Ana. Eu não desisto. Eu busco a face daquele que tem o controle sobre todas as coisas, o único que é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor. Eu me volto para Deus, o autor e consumador da minha fé e da sua fé também, minha irmã, e entrego a minha causa a Ele. E te convido a fazer o mesmo hoje. Em Mateus 11, a partir do versículo 28, Jesus nos convida a ir até Ele. Todas nós que estamos cansadas e oprimidas, e Ele nos aliviará. Também nos convida a aprender dele, que é manso e humilde de coração, e encontraremos descanso para as nossas almas. Aleluia! Minha irmã, ainda que os dias sejam extremamente duros, não pare. Mesmo que você se sinta desgastada, incapaz, inadequada, ou que as promessas de Deus pareçam distantes demais para alcançá-la, continue caminhando. Continue buscando a face do Senhor. Não deixe de orar, mesmo que seja em prantos. Eu sei que tem dias que a gente não quer orar, nem ler a Bíblia. Imagina adorar. Mas essas são práticas diárias que devemos fazer por decisão e não por sentimentos. Para onde nós podemos ir, minha irmã? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna e é aos pés dele que recebemos direção. Ele nos guia mansamente ao ribeiro de águas, a campos verdejantes. Temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, consolador. Ele nos fortalece, ele nos renova. A gratidão é outra prática que deve fazer parte da nossa vida. A gratidão evita a comparação, que nos leva à frustração e à amargura. Olha, essa tal de comparação é um veneno. E como corrói, que nós passemos longe desse mal, minhas irmãs. Vamos voltar a ler 2 Coríntios 4, agora do 16 ao 18. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Minha irmã, é isso que devemos guardar. O que passamos aqui não se compara com o que está nos aguardando em Cristo Jesus. Quando nos movemos em direção ao plano do Senhor para as nossas vidas, as dificuldades e a oposição aumentarão, mas isso não deve ser motivo para desistirmos. Que nós possamos permitir que Deus gere vida em nós e através de nós, em meio aos sofrimentos momentâneos.
que sejamos perseverantes, que continuemos com a graça do Senhor a correr a corrida que nos é proposta. É isso, minhas irmãs. Em Deus nós vencemos. Sem Ele nada podemos fazer. E Ele nos diz para termos bom ânimo, pois neste mundo teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo e nos prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Aleluia! Que nossas vidas não sejam movidas pelas emoções, mas pela fé em Cristo. Que Ele seja o nosso motivador e encorajador, nos renovando e nos fortalecendo. Nosso Deus é o Deus dos desafios e das vitórias. Ele não é Deus da comodidade e nem do menor esforço. Deus nunca nos abandona. O estilo de Deus vai muito além da nossa imaginação, porque Ele é o Deus das surpresas e nos surpreende das formas mais inesperadas. O de repente de Deus, minha irmã, daqui a pouco chega aí na sua vida e vai acertar essa situação, assim como eu creio que Ele vai chegar na minha. Que a gente possa assumir os desafios que nos surgem, acreditando acreditando em Deus, no seu amor e no seu poder infinito. Que a gente possa acreditar que o que Deus colocou no nosso coração. Que a gente não escute as vozes que tentam nos desanimar e nos derrubar. Nós somos o resultado do amor de Deus se aperfeiçoando em nós a cada dia. Que possamos caminhar firmes e seguras com a esperança voltada para Jesus e as suas promessas, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E quando o desânimo vier e nos sentirmos sem fé e sem forças, e esse dia chega, que nós possamos declarar ousadamente que tudo posso no Senhor, que me fortalece. Deus nos permite viver dificuldades para que possamos crescer e aumentar a nossa fé. É através das circunstâncias adversas que amadurecemos. Passamos pelo deserto, minhas irmãs, mas não estamos sozinhas. No deserto há provisão, há voz profética, há alinhamento e há cuidado do Senhor. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus te pedimos coragem e lucidez para enfrentar todas as dificuldades, Senhor. Não nos deixe desanimar. O Senhor é a nossa fortaleza, é a nossa rocha firme, o nosso escudo protetor diante das adversidades. No Senhor depositamos a nossa fé e a nossa esperança. Que nosso coração se encha de confiança no Senhor em todos os momentos. Que sejamos cheias da tua força para vencer os desafios que o dia traz. E ao final de cada dia, possamos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Ajuda-nos a dar o melhor de nós, a nos aplicarmos na leitura da tua palavra, a praticarmos a oração e a intercessão, a te louvar e render graças ao Senhor por tua bondade e misericórdia que se renovam a cada manhã. Que possamos nos aquietar para ouvir a tua voz que nos abraça, nos sustenta, nos impulsiona e encoraja a superar todos os obstáculos. Em teu nome, com a tua ajuda, Pai, sabemos que podemos vencer todo desânimo, todo cansaço, porque nós somos aquelas que confiam no Senhor, na tua misericórdia e no teu amor, e não seremos abaladas, pois estamos firmadas no Senhor, que é a nossa rocha. Amém? Minha amada, que Deus te abençoe, que a graça e o favor do alto esteja sobre você, sobre a sua casa, sua família, onde quer que você esteja e onde quer que você for. Um abraço.